Desde a infância, juventude, até o longo caminho do teísmo ao cristianismo de C.S. Lewis. Tudo isso contado em primeira pessoa por ele mesmo, em Surpreendido pela Alegria. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao TT Lewis, o nosso quadro que aborda a vida e obras do nosso queridíssimo Jack, autor de As Crônicas de Nárnia e tantas obras renomadas, clássicos cristãos, clássicos de fantasia, de ficção também. Só que até C.S. Lewis de fato escrever cristianismo puro e simples, milagres, ele percorreu um longo caminho em que ele nem se denominava cristão. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso hoje, conversando de Surpreendido pela Alegria. Eu sou a Gabi Saltier, lá do Falei com Amor. Se você não conhece meu canal, tá aqui na legenda para você conhecer. E quando eu apareço por aqui, é sempre com novidade desse universo de C.S. Lewis. E hoje nós vamos falar então da sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria, que na verdade foi publicado lá em 1947. Então C.S. Lewis nem tinha publicado livros assim que são os clássicos, né? Muitos clássicos vieram depois dessa data, mas aqui então nós já temos um gostinho desse C.S. Lewis tão maduro que a gente conhece. E já que eu tô trazendo essa autobiografia bem incrível para vocês, já começa esse vídeo se inscrevendo no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Ativa o sininho para não perder as notificações, porque aqui a gente é cheio de novidade também. E deixe seu comentário. Me conta aqui, você já conhecia Surpreendido pela Alegria? Você já leu? E se você nunca leu, você tem interesse, você gosta de autobiografia? Me conta aqui, porque o seu comentário vale muito pra gente. Então, bora conversar de Surpreendido pela Alegria, e eu sempre gosto de começar mostrando a edição. E, gente, essa edição, ela chama muita atenção, ela é muito linda. Ela já faz parte, então, da edição especial, publicado pela Thomas Nelson Brasil, então sim, segue aquele mesmo padrão de livro, capa dura. Nós temos aqui os arabescos em alto relevo e sempre tem uma imagem aqui, uma figura que remete a alguma coisa da história. Então, em Reflexões sobre Salmos, nós temos uma lira, em Cartas de C.S. Lewis, nós temos uma caixinha de correio, e agora, em Surpreendido pela Alegria, nós temos um pássaro. E pássaros dão essa sensação de alegria, de liberdade, ainda mais um beija-flor. Então, veio com cores de fato muito alegres. Nós temos um verde que desconfio que seja turquesa, um verde água, né? E nós temos então os arabescos, aqui do lado é dividido então nesse amarelo bebê com esse verdinho, e atrás nós temos novamente os arabescos também. Então esse livro é uma autobiografia, deixa eu mostrar aberto aqui para vocês. As folhas aqui guarda são amarelinhas também, e ele segue o padrão dos outros livros, em que na abertura do capítulo você encontra algo parecido, semelhante com a capa, né? E aí eu mostro para vocês os diversos capítulos. Esses capítulos, então, dividem em diversas partes da vida de C.S. Lewis, começando ali na infância, até chegar na sua adolescência e depois nas universidades que C.S. Lewis lecionou. Quando C.S. Lewis escreveu esse livro, ele tinha 49 anos e ele já estava convertido, e nós nos deparamos então com um autor extremamente detalhista que lembra assim com detalhes mesmo sobre sua infância. Então ele já mostra ali que desde a infância ele teve uma infância recheada de livros, em que o pai dele era um acumulador de livros, não se desfazia dessas obras e ele não tinha filtros em relação àquilo que ele consumia, e isso fez com que ele fosse um leitor muito assíduo e que também lesse de todos os tipos de livros, inclusive livros que não eram adequados para crianças. E isso fez com que C.S. Lewis tivesse esse vocabulário tão refinado que a gente conhece, que muitas vezes encontra até dificuldade para ler os livros do autor. Então, aqui na infância eu chamo muita atenção pelo fato de que ele e o irmão dele, o Warne, já criavam algumas histórias. C.S. Lewis tinha um problema no seu dedão e isso fazia com que ele não fosse tão hábil em, assim, esportes, né, em tarefas como brincar com pequenos objetos, porque ele não tinha essa mobilidade de uma criança que não tem
não tinha essa deficiência. Isso fez então com que ele não fosse tão habilidoso ou um menino que praticava muito esporte, e ele foi para a escrita. E ele e o irmão dele criaram um mundo, que era o mundo dos bichos, com alguns animais falantes, e dentro desse universo os animais, assim, tinham as suas virtudes, seus ensinamentos. Inclusive, nós temos uma nota de rodapé avisando que esse universo não era parecido com o que nós conhecemos de As Crônicas de Nárnia. Era um mundo da Índia, um mundo mais aleatório. Só que esse menino passou por diversas mudanças que foram muito importantes e mudaram completamente o seu comportamento. A primeira perda devastadora de C.S. Lewis foi a perda de sua mãe, e quando ele perde a mãe, eles mudam também para uma casa nova, que ele chama de casa nova. Essa casa nova era uma casa muito espaçosa, então além de ter perdido a mãe, ter passado por esse luto tão forte, ele acabou tendo um afastamento físico mesmo dentro de uma casa grande de seu pai, e ele fala que ele teve até um luto ali pela perda do pai também, que ficou tão distante de seus filhos pela perda da mãe. O pai dele não soube lidar muito bem com isso. Inclusive, C.S. Lewis faz uma oração muito sincera ali pedindo que Deus curasse a sua mãe, só que nós podemos perceber que essa oração, ela tinha por fim realmente um milagre na vida da mãe e não realmente uma busca por um relacionamento mais profundo com Deus. E talvez vocês tenham reparado que o capítulo 2 se chama Campo de Concentração. E na verdade é o período que C.S. Lewis vai para um colégio interno. E ele chama de campo de concentração porque C.S. Lewis detestava aquele lugar e é um lugar que ele sofreu muito. E lá também ele se tornou um adolescente mais cético. Ele começou a ter acesso tanto à igreja anglicana, mas também a obras mais ocultistas, digamos assim. Então, no campo de concentração, ele tinha contato com a igreja anglicana todas as semanas, ele tentava buscar uma fé, só que com essa fase mais rebelde da adolescência, ele de fato, então, se determinou como ateu. E foi no período de adolescência que ele começou a ter muito contato com o professor Kirkpatrick, que inclusive era extremamente cético e apresentou várias obras assim, que de fato rebatiam a fé de C.S. Lewis, e ele tomou esse professor como uma grande inspiração. No livro fica muito claro que C.S. Lewis ainda buscava por algo que ele não conseguia suprir. Ele precisava de uma alegria, só que ao mesmo tempo ele percebia que essa alegria não era alcançável e que ele tentava buscar através do prazer. Alguns pontos de Surpreendido pela Alegria me chamam muito a atenção. O primeiro ponto é que C.S. Lewis era muito estudioso, isso depois de sua adolescência e já na sua juventude, já como professor. Ele admirava diversos autores, como Chesterton, por exemplo. E ele percebia que grandes pensadores daquela época eram extremamente inteligentes. E ele, inclusive, escreve, com exceção do fato de que todos eles são cristãos. Só que C.S. Lewis começou a perceber que aquelas pessoas que ele tanto admirava tinham duas coisas em comum. Eram extremamente inteligentes e intelectuais, e ele concordava com essas pautas inteligentes e intelectuais, e todos eram cristãos. Então, poxa, como assim essas pessoas que eu tanto admiro têm essa grande falha pelo fato de crer em Deus? E outro ponto que me chama muita atenção na história de C.S. Lewis são as suas amizades, e como essas amizades tiveram importância na vida de Lewis, também na conversão. Ele cita muito Arthur Greeves, que foi um grande amigo do peito, que ele trocou várias cartas e nós temos acesso a essas cartas em obras como Cartas de C.S. Lewis, como Preparando-se para a Páscoa, que na verdade é uma coletânea. Então esse foi um grande amigo de Lewis que também teve importância em sua conversão, e também Tolkien. Inclusive, ele chama Tolkien de uma figura estranha, menciona o fato de ele admirar tanto Tolkien, porém Tolkien era cristão, mas então nós tivemos aquela grande cena que nós conhecemos, que foi a Edson's Walk, em que Tolkien teve uma conversa muito profunda com Lewis, e foi uma das conversas que de fato abriram os olhos de C.S. Lewis para se converter verdadeiramente. Então Lewis foi uma pessoa que buscou a alegria desde sua infância. Então ele supria ali com brincadeiras, ele supria com a literatura, ele supriu durante muito tempo sendo uma pessoa extremamente intelectual, também com suas amizades, só que tudo aquilo apontava para uma alegria que era passageira. Ele estava alegre e logo ele já não estava mais. E aqui eu ressalto a importância que o livro Phantastes teve na vida de Lewis, porque ele estava em uma época que ele era apaixonado tanto pela mitologia
quanto por obras fantasiosas e obras ocultistas também. Só que quando ele leu Fantasies, de George MacDonald, que ele já admirava, ele percebeu que aquela história se tratava de uma história diferente, porque apesar de ser uma fantasia, parecia ecoar um brilho a mais, uma realidade diferente daquilo que ele estava acostumado. C.S. Lewis deixa muito claro também em como a sua conversão foi algo lento e gradual. Ele era um cristão, depois ele se determinou como ateu, depois ele foi um teísta, que para ele não fazia sentido algum ainda o grande milagre da encarnação, para aí sim ele compreender o que era o cristianismo e ser o convertido mais teimoso da face da terra, como ele mesmo se denominou. E ele foi tão convertido que depois ele escreveu obras como Cristianismo Puro e Simples, impactando muitas gerações até hoje, e também o livro Milagres, que tem um capítulo que defende inclusive o grande milagre, que é a vinda de Jesus. E quando ele foi convertido de fato, que ele percebeu que a alegria que ele tanto buscava desde quando era criança e que ele tanto tentou buscar em prazeres da vida, na verdade, essa alegria era um eco da presença de Deus. Então, Surpreendido pela Alegria é uma longa história de um processo muito profundo e muito pessoal da vida do nosso queridíssimo Jack. Se você gosta de histórias sobre fé, sobre razão, sobre filosofia e sobre a busca pelo sentido da vida, você vai gostar de Surpreendido pela Alegria também. Se você nunca leu uma autobiografia, essa daqui nem tem tanta cara de autobiografia, porque C.S. Lewis foi muito reflexivo e muito sincero nos sentimentos que ele sentia ao pensar tudo que ele escreveu. Então sim, com certeza eu recomendo para você, e é muito legal nós podermos conhecer um pouquinho mais por dentro do coração de quem foi o nosso querido Jack e que chegou então, depois de ser convertido, a escrever tantas obras que a gente aprende até hoje. É uma obra 10 de 10. Eu não dei muitos spoilers por aqui porque de fato vale a pena você ler, mas eu gostei muito assim de pensar em como a literatura e as amizades que a gente carrega para a vida de fato influencia quem nós somos. Afinal, influenciou C.S. Lewis também. Então fica de indicação de leitura para vocês, se você vai comprar, que seja pelo link aqui de associado do TT, porque não custa nada para você, mas ajuda muito o nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, clica aqui, se inscreva no canal, já ativa o sininho e deixa seu comentário. Me conta o que você achou dessa obra, o que você achou dessa resenha, e caso você não tenha essa obra ainda, já me conta quais obras do autor que você já leu. Eu sou a Gabi Saltier, lá do Falei com Amor, e por lá você não precisa ficar esperando mais um vídeo no mês, você pode me ver todos os dias. Então me siga nas redes sociais e no site do Falei com Amor você encontra todo o meu trabalho. Eu te espero no próximo vídeo, que você tenha uma ótima leitura, boas leituras, bons livros, até nos vermos novamente, e um beijão da Gabi.